Mas eu estou aqui para compartilhar com vocês, na verdade, continuar a série de mensagens que a gente está fazendo sobre Mamon. Hoje é a terceira parte e eu vou compartilhar com vocês quando servimos a Mamon. Antes de começar, eu vou iniciar com o mesmo versículo que vocês têm ouvido desde o domingo retrasado, que está lá em Mateus 6, do 19 ao 24. Se você tem Bíblia, abre lá e vamos ler juntos. Diz assim, Mateus 6, do 19 ao 24. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Deus, obrigado pela oportunidade que nós temos de ter a palavra aberta, para que nosso entendimento seja esclarecido com a Tua verdade, com a Tua lei. Nós te bendizemos, nós te adoramos nessa noite. Fira-nos com a Tua palavra. Obrigado por essa oportunidade que nós temos em Ti. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Então, se você estava aqui nos últimos 2 domingos, você aprendeu que mamon é uma palavra usada para descrever riqueza material. A gente está falando de dinheiro, dinheiro mesmo. Mas ele também é um termo utilizado para cobiça. Na maioria das vezes, personificando assim uma divindade maligna ou um demônio. E eu até falei durante a manhã, se demônio é uma coisa que não te deixa muito confortável, não sei se divindade maligna vai te deixar, mas talvez fique um pouco menos agressivo de início. Ainda assim, é uma coisa ruim, nós precisamos combater mamon. Jesus, no Evangelho, utiliza a palavra quando afirma que não é possível servir simultaneamente a Deus e a mamon. E na Bíblia, então, essa palavra é utilizada na representação de uma divindade maligna ou demônio. E como vocês ouviram antes, nos domingos anteriores, mamon é o único dinheiro. O dinheiro elevado à categoria de mamon é a única coisa que pode entrar, não no mesmo nível. Entenda que eu não estou falando que Deus tem um nível e que mamon chega nesse nível. Mas você vê que é um nome que representa uma divindade maligna, um Deus. E mamon, o dinheiro, é a única coisa que tem isso. Por quê? Porque quando eu não sirvo ao Senhor plenamente, eu estou servindo a mamon. Se o dinheiro me controla, se aquilo que eu tenho ou que eu não tenho no meu bolso, na minha carteira, na minha bolsa, se isso consegue me tirar o sono, isso tem se levantado como um Deus na minha vida e eu estou servindo ao dinheiro em vez de ele estar me servindo. 1 Timóteo 6,10 diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Você vê aqui que Paulo, na carta, não está afirmando que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E que alguns nessa cobiça, como eu falei, mamon ele pode estar relacionado a dinheiro ou a cobiça. E que alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Você vê que não é o inimigo que se levanta contra você e vem trazendo dores para você. Não é uma hóstia. Não é nada disso. Não tem ninguém te atormentando. Ninguém. O que te atormenta é você mesmo. Quando você tem amor ao dinheiro, por conta desta cobiça, você se desvia da fé e a si mesmo se atormenta com muitas dores. Não é ninguém que traz confusão para a tua vida, não é o Satanás que vem te tirar o teu sono durante a tua noite porque você está preocupado com as contas que você vai pagar ou com as contas que você vem fazendo.
Isso é um tormento que você mesmo produz. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E essa parte, a raiz de todos os males, te leva lá para Gênesis 3:6, onde aponta a cobiça inicial. Gênesis 3:6 diz assim: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. A árvore era desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu, deu a seu marido e ele comeu com ela. A raiz de todos os males está expressa desde o Gênesis. É a cobiça que o homem tem, o desejo que o homem tem de se tornar o seu próprio Deus, de determinar o bem e o mal para você mesmo, determinar a lei e a moralidade que você deve conduzir a sua vida. O dinheiro, por que a gente fala que é a mesma coisa do que essa cobiça inicial de Gênesis? Porque a gente tem, e isso é uma coisa que na nossa cidade a gente fala bastante, que é o quê? Tem dinheiro, dá para fazer. Porque alguém falou isso aqui, a gente acha engraçado, a gente continua repetindo, e isso é uma coisa que a gente usa bastante. Mas isso é o desejo do homem de ser seu próprio Deus. Se você tem qualquer coisa na sua vida, você não joga na cara, ei, eu tenho uma amizade e eu posso tudo com essa amizade. Não, mas quando você tem dinheiro, você diz, ninguém me segura porque eu tenho dinheiro. Ninguém segura na minha munheca porque eu tenho dinheiro. Nada me preocupa porque eu tenho dinheiro. Ou, não tenho nada disso, estou preocupado e o dinheiro te prende do mesmo jeito. Mamon não é um Deus que está só sobre pessoas que têm muito dinheiro. É um Deus que governa pessoas que não têm dinheiro algum. Ou que têm um dinheiro que conseguiriam viver plenamente felizes e ainda assim governa a sua vida. Se você for ver aqui em Gênesis, Adão não tinha problema nenhum. Ele foi formado do pó da terra, o Senhor foi lá, deu fôlego de vida para Adão, fez crescer as árvores, fez crescer tudo que ele precisava, ele conversava com o Senhor em toda a viração do dia, ele tinha tudo que ele precisava, inclusive sua auxiliadora. E os dois viram que a árvore era agradável aos olhos. E a serpente disse, porque no dia que você comer, você vai saber o que é o bem e o mal e você vai se tornar igual a Deus. Então, não é o fruto em si, é a cobiça que eu tenho em me tornar semelhante a Deus, porque aí assim eu posso dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer, e o que está certo e o que está errado. Sempre a gente vê essas notícias de pessoas que acontece algum acidente e é uma pessoa bem de vida, e aí sempre quando sai a notícia é o seguinte, fulano era muito rico, Beltrano era muito pobre, eles se bateram, e aí o que era rico deu carteirada para o policial e disse que não ia acontecer nada, porque ele tem influência. A gente sempre vê notícias desse tipo. E às vezes a gente considera que isso está muito longe da gente, porque talvez você não tenha uma carteirada dessa para dar. Mas é isso, uma pessoa que tem posses, ela acredita que ela pode definir o que é certo e o que é errado. Não só o dinheiro, mas qualquer coisa que você tenha uma influência e você chega dando uma carteirada, isso é cobiça. Você está tentando passar, existe uma fila de pessoas para serem atendidas. Eu tenho certeza que você já viu isso também. Uma fila enorme, aí chega alguém e fala, oi fulano, tudo bem? E bate uma carteira na frente da mesa e essa pessoa é atendida mais rápido. Daí você pensa, poxa, eu também queria ter esse passe livre. Eu também queria ter isso. É a cobiça de fazer o que é certo e o que é errado. Essa é a raiz de todos os males e por isso que Mamon entra na nossa vida de forma tão sorrateira e a gente acha que quando a gente tem, a gente pode fazer. Então, como que eu sou escravo de Mamon? Quando que eu me torno escravo dele? Eu vou te falar algumas coisas hoje. Alguns pontos em que você percebe que o dinheiro deixou de ser dinheiro na sua vida e ele passou a ser Mamon para você. Ele é seu senhor. E o primeiro deles é, você serve a Mamon e ele dominou você quando você vive um padrão de vida que exige sacrifícios exagerados e gasta mais do que ganha. A gente precisa aprender uma coisa. Nós, como pessoas, no geral, crédito não é receita.
teu limite de cartão de crédito, se não é o que você ganha, ele não é. Cheque especial, ele não é receita. Cheque especial é um demônio, sozinho já, assim, ele é um amigo de Mamon, eu acho, assim, ele anda junto com Mamon. Porque a gente acredita que se a gente tem, eu ganho tanto, eu ganho um salário mínimo e eu tenho um cheque especial do dobro disso, eu posso usar. Você serve a Mamon se você vive uma vida exagerada de sacrifício. E se você gasta mais do que você ganha. Por quê? O que acontece? Quando você gasta mais do que você ganha, e você tem um cartão de crédito, no mês seguinte, ele vai chegar grande, você vai fazer o quê? Você paga o mínimo, você paga metade. Eu não sei se você já teve a experiência de pagar o mínimo, mas pagar o mínimo só passa para o mês seguinte. A dívida que tu tinha mais a dívida que tu está fazendo. Porque pagar o mínimo é só para você continuar gastando. E eu li uma vez num livro, bem um tempão atrás, que um dos motivos pelos quais trocaram, não sei se é desse tempo, mas o cartão de crédito era uma máquina manual que fazia crec, crec. E aí saía carbonado, a pessoa ficava com uma, tu ficava com outra, e aquilo era a informação que você tinha gastado, tinha crédito, beleza. Um dos motivos, além da nossa tecnologia, que eu acho que isso não duraria tanto tempo, é verdade, mas um dos motivos foi que esse barulho era agressivo demais para quem fazia a compra. Imagina, toda vez que tu for comprar uma coisa, tu precisar de uma coisa manual que o fulano tem que trazer e que tem que passar no carbono e fazer prec, prec. Mas o barulhinho daquela conta, quando ela é aprovada para você na maquininha, ela faz tiririm. Uma coisa legal, é bonita, eu tenho crédito, eu consegui. Eu trabalhei para isso. Mas esse é um dos motivos, porque tudo ao teu redor vai agir de forma para que você não se constranja em gastar mais do que você tem. Recentemente eu recebi uma ligação do banco dizendo que o lugar onde eu trabalho oferecia para mim esse crédito consignado. Aí eu, obrigado pela informação, bom dia. Não, mas é porque tem as taxas de juros são muito pequenas. Aí eu, tudo bem, muito obrigado. Você não quer saber quanto é? Não. Muito obrigado, bom dia. Desliga o telefone, senhora, em nome de Jesus. Por quê? Porque as pessoas querem gerar cobiça em ti. Gerar cobiça. Se eu entender que crédito não é receita e que eu não posso ter uma vida exagerada de gasto, se eu não entender isso, eu vou estar fadada a ser escravo de Mamon, porque eu vou me tornar uma pessoa desorganizada que vive em dívida. Se você é uma dessas pessoas que vive em dívida, eu tenho problemas financeiramente. A gente não está aqui para tacar o pau em ti e dizer, nossa, morra, você vai para o inferno. Você tem que ter uma mudança na sua vida. Nós temos pessoas que podem te ajudar nessa comunidade a falar um pouco sobre finanças, ver o teu planejamento, aquilo que tu precisa, aquilo que tu não precisa, tentar enxugar aquilo que a gente tem que enxugar. Eu falei pela manhã, no ano passado eu perdi meu emprego, e aí eu tive uma conversa em casa e falei para o meu filho mais velho, Gabriel, mamãe perdeu o emprego, a gente vai ficar só com o que seu pai tem, tá bom? Ajuda que ele recebe ministerial lá da comunidade. Isso quer dizer que algumas coisas a gente vai ter que deixar para trás. Algumas coisas a gente vai ter que deixar, aguarda um pouquinho. Não tem problema de você querer oferecer para sua família, para o seu filho, melhor, eu também quero. Não tem problema isso. O problema está em você construir uma vida falsa para sua família e para os seus filhos, eles acreditando que eles podem consumir, consumir, consumir e que a conta não chega. A gente sempre conversa lá em casa, porque às vezes o Gabriel me pergunta, mãe, o cartão liberou? Eu liberou, mas quando ele libera é sinal de que eu tenho que pagar de novo. Só para não ficar assim, que existe, porque às vezes a gente cria essa, não é coisa de jovem, não é coisa de criança, nem de adolescente. Adulto às vezes pensa que ele pode gastar o cartão de crédito e que a conta não vai chegar. Eu tenho feito algumas pesquisas sobre isso, e eu até falei pela manhã. Essa é a segunda vez que a gente ministra sobre Mamon nessa casa. E a primeira vez, logo depois de finalizar, o pastor Daí e a pastora Hillary fizeram uma reunião conosco, com os pastores, e eles perguntaram assim,
sinceramente, vocês têm dívida? Para os 4. Tem dívida ou não tem dívida? Porque se vocês têm dívida, vocês vão pagar a dívida. E até falei de manhã e vou repetir. Não é assim, vocês têm dívida, vamos juntar, vamos dar um jeito, vamos ver o que tem aqui na comunidade, o que a comunidade tem ofertado, para que a gente quite a dívida de vocês. Não foi isso. Você tem dívida, você vai pagar a sua dívida. Porque a gente não pode ter uma liderança, um grupo de pastores que serve a mamon, que vive preso em dívida. E isso se estende não só a um grupo de pastores, isso se estende não só a uma liderança de uma comunidade, isso se estende a todo aquele que se diz filho do Altíssimo. Essa pessoa não deve possuir dívidas. E, principalmente, não deve fazê-las já com a intenção de que não vai pagá-las. Porque eu tenho certeza que você já fez, eu já fiz isso, uma dívida achando que eu nunca ia pagar. Isso aí vai, suaves, suaves. Suaves é outra coisa, para não ser agressivo, você fala em suaves. Numa das leituras recentes que eu tenho feito sobre finanças, eu vi uma sugestão, e eu decidi compartilhar com vocês a sugestão. Não estou falando que você tem que fazer, mas a sugestão é: o valor destinado a você viver deveria ser 75% do valor total da sua receita. Então, se você recebe 1.000, R$750 deve dar para você viver. E os R$250, 25% disso deve ser destinado a aplicações, a forma de guardar. Eu estou juntando, eu estou fazendo meu para-choque. Para o dia que meu carro quebrar, eu ter de onde tirar. Eu não ter que passar lá de novo e ficar correndo atrás de 10 amigos meus para ver se um consegue me emprestar alguma coisa. A gente precisa aprender a viver com isso. E uma coisa que eu preciso te esclarecer, é que quando eu estou falando entre 75% e 25%, eu não estou dizendo que o dízimo está dentro dos 25%. O dízimo deve ser entregue, independente das tuas circunstâncias. Se você tem renda, você tem que devolver o dízimo. E os 25% não estão nesse. O dízimo está dentro dos 75% que você deve viver. E a gente deve estar alegre em saber que disso tudo que Deus está nos entregando, eu posso devolver aquilo que é bíblico. A essência do pecado, a vontade de ser Deus, significa uma distorção radical e uma falsificação da realidade. O papel moeda, o dinheiro, dá ao homem essa oportunidade de brincar de ser Deus. Você já viu alguém? Hoje eu vou gastar, hoje eu estou a fim de gastar. Não vou nem dizer que isso é só coisa de mulher, tem homem que também gosta de gastar. O que tem de diferença é que mulheres gastam com algumas coisas, homem gasta com outra coisa. A gente sempre, o meu marido, ele fala, a gente tem que trocar o óleo. Eu fico chateada quando ele diz isso. Tá, mas eu queria fazer outra coisa. Ele, mas a gente tem que trocar o óleo. Eu falo, não sei como é que tu gosta de gastar coisa com isso. Ele, eu não estou gastando com uma coisa que eu gosto, é que você tem que trocar o óleo do carro, senão ele vai parar. Tá bom, eu sei, já entendi, mas eu fico triste. Olha, gente, quando eu tenho que trocar o óleo do carro. Mas, às vezes, para homem é uma coisa simples, é tranquilo, ele entende que o carro precisa funcionar e tal. Então, assim, tanto faz se você é homem ou se você é mulher. Todo mundo gosta de ter o seu dinheiro e aquilo hoje eu vou comprar, hoje eu reservei esse dinheiro para isso. Agora, se você vive uma vida exagerada e gasta mais do que você ganha, você está servindo a mamon. Não tem para onde correr, eu não estou aqui para te dizer uma coisa diferente disso. O papel moeda vai te dar essa oportunidade de brincar de Deus, de criar essa riqueza. Suplantar uma realidade que não é a realidade de Deus. É aquele negócio de expectativa e realidade. Expectativa e realidade é exatamente isso. O quanto eu sirvo a mamon ou não. Não estou te falando que tudo que você posta, expectativa e realidade é isso. Não estou falando. Mas quando você quer ter uma vida, tem essa expectativa e você vive em função dela, você nunca vai viver a realidade que Deus tem. Papel moeda te dá esse poder. Só que ele é autodestrutivo. Aquele que se alimenta disso, vive em falsidade de ordem, porque a ordem que ele cria, a ordem que o dinheiro cria ao seu redor, é falso. E cedo ou tarde você vai cair em algum lugar onde vai te expor a sua realidade, do quanto você deve ou não.
Você serve a Mamon e ele te dominou quando? Você começa a ter o sonho da ociosidade. Todo mundo já teve esse sonho, tenho certeza, porque eu também já tive. Você sonha em parar de trabalhar. Você quer acumular dinheiro para ficar só usufruindo depois. Meu pai chama isso de ter uma vida de marajá. Só que parar de trabalhar é pecado. O trabalho não veio com a queda do homem, como muitas pessoas pensam, mas foi instituído pelo Senhor após a criação. Gênesis 2,15 diz: E tomou o Senhor Deus o homem, o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. O trabalho não veio depois da queda. O homem já trabalhava, ele já tinha aquilo, já tem coisas para fazer. Mas o amor ao dinheiro tem esse poder ilusório de distorcer e destruir a realidade. Inclusive a realidade bíblica de que nós estamos aqui para servir, para lavrar e guardar aquilo que Deus tem nos entregado. Que você está aqui nessa comunidade não apenas para absorver, para se alimentar, mas também para servir outras pessoas, para lavrar e guardar o lugar que você congrega. E falando do meu pai, que fala da vida de Marajá, eu sempre conto isso, eu falei para o Gabriel um dia desse. Eu gosto do exemplo que a minha família tem, de que eu, com 13 anos, eu comecei a fazer algumas coisas. Com 13 anos, eu fiquei de férias, e antes das férias eu tinha direito não a uma mesada, mas a uma semanada. Então, a minha semanada dava direito ao meu lanche, e se eu soubesse administrar bem, isso sobrava um pouquinho ainda para eu comprar um chicletinho, uma coisa, uma figurinha, que agora tem de novo. Tinha isso também. Então, quando eu entrei de férias, com 13 anos, para que a semanada continuasse existindo na minha vida, meu pai me chamou para auxiliar ele. Meu pai é médico, a auxiliar dele saiu de férias, e eu passei as minhas férias auxiliando meu pai, e aí a semanada continuou caindo para mim. E uma coisa que meu avô falava, e meu pai também, é que meu pai, quando era mais jovem, antes, quando ele ainda estava estudando, o meu avô acordava ele sempre com uma música muito profunda, muito romântica, que diz o seguinte: vai trabalhar, vagabundo, vai trabalhar, criatura. É uma música um pouco antiga, mas ela é interessante de você saber do que se trata, porque diz lá que você precisa se entregar e trabalhar. E aí tem esse refrão: vai trabalhar vagabundo, vai trabalhar criatura, mas que diz uma pessoa ociosa no domingo, na segunda-feira está numa desgraça, ela não tem pai, nem mãe, nem família, nem nada para oferecer. Um dia desse eu mostrei para o Gabriel. Gabriel, olha só a música que eu vou botar para o meu pai para acordar, vou te botar para ouvir. Botei, foi engraçado, ele riu, é assim mesmo. E eu quero continuar fazendo isso porque eu quero que meus filhos entendam que para que você precisa, para ter dinheiro, aprender a administrar esse dinheiro. E que a gente não está aqui para não servir. Nem no teu trabalho, na tua vida secular, se você separa, se você se separa, não separe mais. Nem na tua vida de comunidade. Você está aqui para servir. Fábio Coelho falou um dia desses sobre isso. Aí eu vou continuar aqui com vocês em 1 Timóteo 5, a partir do 3. Então, a gente vai ler do 3 em diante. Diz assim: tratai com toda atenção as viúvas que, de fato, são necessitadas de ajuda. Todavia, se alguma viúva tiver filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, zelando por sua própria família e retribuindo os bens recebidos de seus pais e avós, pois isso é agradável diante de Deus. 9. Porque deve ser inscrita na relação das viúvas apenas aquelas que contar com mais de 60 anos e que tenha sido esposa de um só marido, cujas boas obras possam lhe servir de bom testemunho, tais como se criou os filhos, se exerceu hospitalidade, se lavou humildemente os pés dos santos, se socorreu os atribulados e se praticou todo tipo de boa obra. Mas não inclua as viúvas mais jovens, pois quando as suas paixões sensuais as afastam de Cristo, querem casar-se, e por violar o primeiro compromisso de fé, tornam-se condenáveis. E o 13. Mais do que isso, aprendem também a ser desleixadas ou ociosas em relação ao trabalho, perambulando de casa em casa e não somente dadas ao ócio, mas também fofoqueiras, indiscretas, comentando assuntos que não lhe dizem respeito. Você vê aqui que está direcionado às viúvas. Mas você já viu alguém que não trabalha?
que vive do ócio? Você vai dizer que isso é só para viúva? Fofoqueiro, indiscreto, comentando assunto que não lhe diz respeito? E desleixado? São pessoas que abandonaram o seu primeiro compromisso de fé. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e pessoas se afastam dele por conta da cobiça e trazem para si muitas dores e tormentos. A gente precisa começar a se olhar um pouco melhor e ver que não é só a viúva que fica assim, e aprender que se meus pais, se meus avós estão já passando, porque se você já é avô, você já viveu bastante. Se você tem alguém na sua família, você deve servi-lo. O seu trabalho deve, inclusive, servir a essas pessoas. Isso é bíblico. João 5,17 diz, e Jesus lhe respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus estava sendo questionado, por que ele estava curando no sábado? E a resposta de Jesus foi simples, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Se o Senhor trabalha até hoje, Jesus trabalha também, e em Hebreus 1,3 diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, o que me diz que eu não tenho que trabalhar? Não tem problema, eu sou uma pessoa aposentada. Graças a Deus você conseguiu sobreviver, estar vivo até hoje, e é obrigação de todo mundo que está ao seu lado te sustentar. Agora, se você, jovenzinho, acabou de começar, eu vou viver, E aí as pessoas entram em outra desculpa. Não estou falando só os jovenzinhos, mas tem pessoas que dizem, eu vou viver para o ministério e não vou mais trabalhar. E aí o seu serviço dentro da igreja se torna desleixado, você se torna indiscreto e fofoqueiro, comentando assuntos que não lhe dizem respeito. Mamon. E isso é mamon. Não interessa se você trabalha num trabalho que for, se você serve a sua comunidade. Se você serve a mamon, o seu trabalho é desleixado. Porque quem te governa é o dinheiro. Eu sou voluntário. Não preciso ter obrigações. Você tem obrigações. Em qualquer lugar. Se você é um voluntário, você tem obrigações e o teu serviço deve ser bom para isso. Se você tem feito algo diferente disso, você tem servido a mamon. Você serve a mamon e ele te dominou quando você perdeu a autenticidade e valoriza demais a sua aparência. Quando você avalia as pessoas pelas posses que têm. Você já perdeu a sua identidade, você já não sabe quem você vai segundo o que a moda está dizendo. Homem não tem muito essa coisa, mas mulher gosta de saber as novidades e tal, quer estar ligada no que está acontecendo. E se você vive uma vida de sacrifício para estar dentro dessa moda, você está servindo a mamon. E se você considera que por ter um celular, e eu falei isso de manhã e digo a mesma coisa agora à noite, se passou pela tua cabeça que a rifa é um smartphone, aí você fala, não é iPhone, porque se fosse iPhone teriam dito, é um iPhone. É um smartphone, não vou dar R$2 nisso aí. Isso é mamon. Você está seguindo uma marca. E eu já vi pessoas que não quiseram se desfazer de um smartphone, mesmo precisando, porque isso aqui tem status. O smartphone que você tem de última geração, ele tem status e você não pode se desfazer. Porque tem status. Você pode não ter o que comer, mas tu tem um desse, tu tem um relógio que fala contigo, você tem um negócio que liga aqui, liga ali, tudo se liga com esse negócio aqui. Você quer ter isso, porque isso é legal, isso é bonito. Tu quer chegar em casa, acender tudo, porque quando eu apertei aqui, acendeu toda a minha casa. Você julga pela aparência. Isso é mamon na sua vida. Você já viu aquelas pessoas e você não se alegra com a felicidade dos outros. Você vê aquela vida que aparece nas redes sociais e aí você, fulano está jantando lá não sei aonde, olha. Olha, fulano está viajando de novo. Parabéns, olha.
consegue, né? Ah, eu queria ter essa disposição para viajar. Aí fala, usa outras palavras. Eu queria ter disposição, eu queria ter tempo. Você queria ter qualquer coisa. E você, inclusive, está servindo a mamon quando faz esse tipo de coisa. Tem problema de você viajar? Claro que não. Todo pastor fala isso aqui. Eu, mais uma vez, estou te falando. Viaja. Você trabalha, o trabalhador é digno do seu salário. Junta seu dinheiro, viaja. Quer trocar de carro? Troca. Quer trocar de casa? Quer comprar uma casa? Faça, mas não deixe mamão governar a sua vida. Não defina quem você é por conta de um aparelho, uma coisa. Tua vida vale mais que isso. Sangue precioso foi derramado pela tua vida, não foi por isso aqui. Lucas 12:15 diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância que possui. Não é o teu carro, não é o relógio, não é o restaurante que você frequenta. Que bom se você consegue frequentar. Mas existem pessoas que condicionam sua vida toda a estar num lugar, a ter uma coisa, para que as pessoas sintam inveja daquilo que você está vivendo. Todo mundo tem que tirar uma foto com fundinho aparecendo assim. Eu vou jantar em tal lugar. Tem que ser naquela parede, naquela janela, porque as pessoas vão saber onde eu estou. Recentemente foi Dia dos Namorados, né? E aí tudo no comércio gira em torno do Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais, é o Natal, é o Ano Novo. Você precisa, e existem coisas que não tem. Felicidade não custa. E aí a gente saiu, eu consegui sair mais cedo do meu trabalho à noite, vamos jantar? Aí meu marido, vamos, era 12 de junho. E aí a gente inocente foi num restaurante que a gente sempre vai, aqui perto de casa mesmo. Chegou lá, olha, tá bonitinho, tá arrumado, tudo de pazinho. Aí a gente ia sentar num reservado, no outro reservado, e reservado com nome. Aí eu olhei, não tinha mesa para sentar, não tinha nenhum lugar. Aí a gente foi lá com a dona. Poxa, tá tudo reservado, né? Ela, pois é, eu disse que tinha acabado a vaga. Aí eu não vi. Aí ela virou para o meu marido e apontou, a culpa é sua, que você não reservou para sua esposa aqui agora, o Dia dos Namorados. Aí eu até falei, a gente depois ficou refletindo sobre isso, porque a gente pediu para viagem e foi comer lá em casa. Falei, cara, acho que a gente nunca saiu, amor, assim, Dia dos Namorados mesmo, acho que nunca deu certo a gente sair, porque eu não me lembro nunca de ter reservado. Eu já reservei uma noite no meu aniversário de casamento, num restaurante que eu achava bonitinho assim, queria ir lá conhecer. Não tem problema de você ter esses anseios, o problema está em você mudar a tua vida inteira para estar nesse lugar e as pessoas te darem curtidas para isso. Isso é mamon na sua vida. Você serve a mamon e ele dominou você quando começa a viver conflitos relacionais. Por causa do dinheiro, você passa a perder pessoas e ficar com dinheiro, em vez de perder dinheiro para ficar com pessoas. A gente perde família, a gente perde marido, esposa, filho, irmão, amigo. Se a gente está perdendo tudo isso por causa de dinheiro, a gente está servindo a mamon. Você já viu uma família discutindo e brigando por herança? Os meus pais, inclusive, falam, a gente vai fazer tudo em vida mesmo, que é para não ter briga. E não é nem só não ter briga, é dar tanto trabalho depois para consertar que essa divisão que é melhor fazer em vida. Tem uma casa na rua que eu morava, que ela está até hoje fechada. Briga de herança. A casa está se acabando. Acho que no dia que acabar a briga não vai ter nem mais casa, vai ter lá só o terreno. Porque ninguém mora na casa, porque vive, é briga de herança. Fica lá, abandonado. Marido e mulher ficam definindo o que é o seu dinheiro, o que é o meu dinheiro. O dinheiro da mulher é o dinheiro dela. O dinheiro do homem é o dinheiro que paga as contas. Está errado. Isso é mamon na tua vida. O seu dinheiro é o nosso, o meu dinheiro é o meu mesmo. Está errado. A nossa aliança de noivado e depois a de casamento era uma caixinha que a gente colocava, não interessa quanto. Vamos botar no dia que chegar no valor, aí a gente tá paga a aliança. E eu vi casais que estavam noivando no mesmo tempo da gente, que fizeram isso, e teve uma vez que teve
gabinete pastoral porque o cara tinha dado menos do que ela na tal da caixinha que eles fizeram. Porque ele depositou só tanto na caixa e eu botei muito mais que ele. Pô, bicho, nem casa então. Amizades são destruídas por conta de empréstimo de dinheiro. Romanos 13:8 diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor fraterno, com o que deveis vos amar uns aos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. As amizades são desfeitas por conta de dinheiro. E a palavra de Deus diz que a gente não deve dever nada, só amor. Então, se você é uma pessoa que pede dinheiro emprestado, para de pedir. Você constrange seus amigos. Eu já fiz isso? Já fiz isso. Eu já perdi amizade por ter emprestado dinheiro? Também já perdi. Ah, mas você tem que entender que é meu amigo e o banco não liberou para ele o crédito. Está aí tua resposta. Então, antes que tu constranja alguém pedindo dinheiro, aceita a palavra profética do banco de não te liberar o dinheiro. O banco não liberou, não vou nem aperrear meu amigo. Não estou dizendo que você não deve ajudar os seus amigos, os seus familiares, ajuda. Mas é assim, não pega, ó, toma aqui R$50 e dia 10 tu me paga, tá bom? Você quer ajudar? É seu amigo? É irmãozão teu? Ajuda. Agora, se você condiciona a tua ajuda aos teus amigos, a tua ajuda à igreja, a tua ajuda a qualquer pessoa, pela tua situação e tu se considera, ai, mas isso aqui vai me faltar. Isso é mamão na tua vida. Às vezes a gente recebe algo de alguém, a gente está numa situação difícil, todo mundo já teve uma situação difícil, eu também já tive. E aí você está numa situação difícil onde você não tem dinheiro. Alguém te abençoa, te dá alguma coisa, um rancho que seja. Uma vez faltou água na minha casa, aí choveu, achei legal, Deus valeu. Coisas simples, mas se você condiciona a forma como você oferta a tua necessidade, esse dinheiro está sendo seu senhor. Isso é mamon na sua vida. E Deus nos ajude a combater mamon na nossa vida. Quando você começa a perder pessoas para ganhar dinheiro, você se tornou servo de mamon. E ele te dominou e você é servo dele quando você adota uma cultura do descartável. Vive de substituição, de acúmulo de coisa, de experiências e até mesmo de pessoas e relacionamentos. Você conhece pessoas acumuladoras? Eu conheço. Tem gente que acumula besteira. O meu avô tinha uma pasta grandona, só de envelope de carta que ele recebia dos amigos, dos familiares. Numa coisa ele guardava as cartas e na outra ele guardava só os envelopes. E tinha uma outra que ele guardava só os selos. Isso pode ser toque também. Mas existem pessoas que acumulam. Ah, esse telefone aqui já não presta mais. Eu vou comprar um outro agora, porque já saiu o 9, o 10, o 11, o 12. Antes que tu termine de pagar, já nasceu o 13. Acumula coisa que o dinheiro compra. Você quer experiência. Quanto tempo demora para algo novo se tornar velho? Um cabelo que você corta e faz uma escova, você mulher, na primeira lavada que tu dá, o sereno que cai, a chuva que está caindo, acabou. Uma roupa lavou, não é mais nova. O carro que tu tira da concessionária, desvaloriza quando ele sai da concessionária. Ah, não, mas eu preciso disso essa semana. Eu quero, eu mereço ser feliz, mas fulano me atrapalha. Não são só coisas, são pessoas. E você condiciona a sua felicidade, aquilo que tu está vivendo, e essa pessoa está te atrapalhando. Sai, que você está empatando a minha vida, você está me brecando, eu não preciso mais de você. E casamentos são desfeitos pela cobiça que um deles tem em viver mais feliz. A igreja atrapalha o meu bem-estar. Eu preciso, eu quero. Eu preciso disso. E aí você deixa de congregar porque a igreja não te supriu. Ah, eu não gostei daquilo que falaram. Ah, eu não gostei que fulano não falou comigo. Ah, eu não fui bem recebido. Me perdoa se você entrou nessa comunidade e não foi bem recebido. Se você foi, beleza. Se você foi, beleza.
Mas a igreja não está aqui para te suprir. Todos nós servimos a um único Deus, grandioso. E a nossa atenção deve estar voltada a Ele, e por isso a gente serve aos demais. Você serve a Mamon e ele dominou você quando você começa a viver fetiche das coisas. Precisa consumir para sentir alguma coisa significativa. Acredita que o vazio da sua alma pode ser preenchido apenas com coisas e experiências que o dinheiro pode comprar. Ai, se eu não ganhar tal coisa, dia dos namorados, se eu não postar uma fotinha conceitual de um bombonzinho, uma rosinha e não sei o quê, eu não sou feliz. Você já viu? Tem até um vídeo, sempre tem vídeos assim, que mostram a expectativa e a realidade de pessoas que criam coisas nas suas redes sociais e vivem dentro dessa mentira, porque não conseguem conviver com a sua realidade. Todas as vezes em que ela sai disso, ela volta para uma realidade ainda pior. E é por isso que as pessoas estão tão insatisfeitas. Tem um livro que eu estou lendo, que é Mark Manson, o autor, e ele fala assim: na internet fazemos piadas sobre o mundo moderno, mas a verdade é que nos tornamos vítimas do nosso próprio privilégio. Problemas de saúde recorrentes são desencadeados por estresse, transtorno de ansiedade, casos de depressão disparados nos últimos 30 anos. Apesar disso, em todos os lares existe uma TV de tela plana e temos a facilidade de com o aplicativo, pedir a comida que quisermos entregue em nossa casa. Todo mundo tem. Eu não estou falando, é errado você ter sua TV? Não é. É errado você pedir pelo aplicativo? Não é. O que eu estou te alertando é que nós, o mundo hoje, as pessoas que estão ao teu redor, que convivem contigo, elas esperam por isso, elas têm esse anseio. A gente nunca teve tanto estresse, tanta ansiedade e tanta depressão. É assim, ou a pessoa está ansiosa ou a pessoa está depressiva. Todo mundo aqui conhece alguém ansioso e alguém depressivo. Se esse mesmo não é você, bipolar, andando de um lado para o outro, você acha, meu Deus, o que está acontecendo? A nossa crise não é material. Ela é existencial, é espiritual. Existe um anseio que foi colocado no nosso coração, que não pode ser completo por nada que o dinheiro pode comprar. Temos tantas tralhas, temos tantas oportunidades que nem sabemos mais do que realmente a gente precisa. Isso é mamon na nossa vida. Não sei nem do que eu preciso. Eu preciso fazer alguma coisa. Aí é quando você solta aquela, eu preciso comprar, eu preciso gastar, eu preciso comer. Quando a gente começa a precisar de coisas para sentir, quando a gente precisa consumir para mudar o nosso coração, quando a gente precisa ter coisas para ter alegria na nossa alma, o dinheiro se tornou mamon. Porque a minha felicidade pode ser comprada. Você não discerne mais o que tem preço e o que tem valor. É tudo a mesma coisa. Aquilo que tem um preço alto é muito valoroso. E isso está errado. A tua família não custou nada. Ela é valorosa. Valorosa. A gente precisa aprender o que tem preço e o que tem valor. E a gente precisa aprender a dar importância para aquilo que tem valor e viver uma vida simples, como o pastor Efraim pregou na semana passada. Não é errado você querer as coisas e ter anseios. O errado é você fazer com que o dinheiro seja seu Deus. Você serve a Mamon e ele dominou você quando você perde os limites do que é justo e legítimo. Você perdeu já, não sei mais o que é justo, não sei mais o que é legítimo. E Lucas 12, do 13 ao 21, fala um pouco sobre isso. Vou ler aqui com vocês. E disse-lhes um na multidão, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vocês? E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância que possui. E propôs uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo, que farei?
não tem onde recolher os meus frutos. E disse, farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga, descansa. Existe o descanso do Senhor, a shalom de Deus. E ela não é isso aqui. Se o anseio do teu coração tem sido come, bebe, folga, descansa, você está servindo a mamon. Jesus, nessa parábola, nos adverte sobre ganância, em que o irmão mais novo queria mais, alegando ter recebido menos que o mais velho. Aqui não se trata da quantidade, mas uma questão de direito, a legitimidade. Porque na cultura, o primogênito é aquele que cuida quando o pai morre. Então ele precisa aprender a gerenciar e sustentar toda aquela família. Mas o outro, não, eu só recebi menos que ele, eu quero a mesma coisa. Jesus, acerta esse negócio aqui porque ele tem mais do que eu. Você perdeu, você não sabe mais o que é legitimidade. O que é justiça e o que é legítimo. Você perdeu esses limites. Você devolve troco errado? Está com dinheiro que não te pertence? Usa algo que não é seu? Não permite que mamon te escravize. Quando você acredita que por causa do dinheiro ou para ter dinheiro você pode tudo, quando você não respeita limites, não reconhece fronteiras, mas sempre avança, rouba, usurpa, desconsidera o direito dos outros, desconhece inclusive seus próprios direitos. Você já viu que uma pessoa que ela se confia no dinheiro, ela não sabe nem mais o que ela pode e o que ela não pode, porque ela acha que pode tudo. Você está servindo a mamon. E mamon não é destronado com a oração de um pastor poderoso, um grande homem de Deus. Mamon é destronado da nossa vida com uma atitude sua mesmo, é próprio. Assim como você se atormenta com dores quando a sua fé é estremecida por conta da cobiça ou amor ao dinheiro, da mesma forma você é aquele que em atitude de rendição decide tirar mamon da sua vida. Foi o que aconteceu com Zaqueu. E eu estou finalizando agora, vou ler com vocês aqui, Zaqueu 19, já fala, Lucas 19, do 1 ao 9. Diz assim, Lucas 19, do 1 ao 9. Tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois, a toda pressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo, entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor, eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado, ou omitido a alguém, ou roubado de alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a essa casa, porque também este é filho de Abraão. Quando Jesus entra naquela casa, Zaqueu, reconhecendo seus erros, falou em restituição. E restituição é uma palavra que muito tem se falado. O que o diabo roubou, o que o inimigo, você canta músicas pedindo tudo de volta. Mas pouquíssimo mesmo tem se falado sobre o que você tem roubado. Sobre o quanto mamon tem crescido na sua vida, na minha vida.
É necessário que a gente viva como Zaqueu. Anseie pelo Senhor. O Senhor não tem problema nenhum, Ele pousa na sua casa. Diz aqui, porque importa que eu fique hoje em tua casa. E aí todo mundo ao redor estava murmurando, olha, vai lá se hospedar na casa do pecador. Mas Zaqueu foi confrontado com a presença do Senhor ali. E ele disse, se eu tenho feito qualquer coisa de errado, eu restituo, eu devolvo. A gente tem que parar de cantar sobre a restituição do que o diabo nos roubou. E a gente tem que se conscientizar do quanto a gente é pecador. O quanto a gente se machuca. O quanto a gente se aflige com os males do amor ao dinheiro. E o que eu tenho roubado? Quando a minha situação se torna mais importante do que a situação de outrem. Quando isso tem acontecido, e se tem acontecido, eu quero parar com isso. Vencendo o mamão é uma palavra de confronto às nossas vidas, daquilo que a gente precisa fazer. A gente precisa abandonar algumas práticas. A gente precisa limpar a nossa vida, te enxugar mesmo, enxuga aquilo que precisa ser enxugado. Destrona o mamão na tua vida. Não é fácil, é diário, todo dia. Todo dia. Mas é nos dada a oportunidade de ter a nossa mente aberta, os nossos olhos retirados das escamas, para que a gente deixe de ser surdo também. E a gente ouça que eu não posso servir a dois senhores. Porque eu hei de desprezar a um e me dedicar a outro. Que essa seja uma noite de reflexão para você, assim como é para todos nós. Não pense que é diferente para nenhum de nós que está aqui falando sobre mamão. É um confronto diário do que a gente tem que fazer, do que a gente precisa fazer, para que Ele seja o único Deus, para que Ele seja o nome sobre todo nome, aquele que todo joelho vai se dobrar, que toda língua vai confessar. Ele tem que ser o meu Senhor. Não se pode, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar ao outro, e se dedicará a um e desprezará ao outro.